Boa noite, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. 100 dias do assassinato desse velho companheiro, vamos chamar de velho lobo de outras batalhas, Chico Malfitani. Né? Muito prazer. Muito prazer, né? Vou estar com você mais uma O Chico vez. esteve aqui outro dia entrevistando a Manuela Dávila. Isso aí. Aí no Ultrajan, não tem nada a ver com a TVT, mas é outra coisa que a gente faz aqui na sala. E tem o nosso... Vocês conhecem essa revista aqui? Essa revista aqui, o responsável por ela é Fernando Martinho. Irresponsável. Eu acho que é mais irresponsável que responsável. É uma revista feita com muito suor, mas é uma delícia de revista, com matérias muito bem escritas, muito bem feitas, pesquisadas, e eu sei a luta que ele trava para levar as bancas, as livrarias principalmente, a revista Corner. Nós vamos falar muito de Copa do Mundo, óbvio, o Brasil ganhou hoje, 2-0, mas o último jogo que terminou agora há pouco tempo, é do grupo do Brasil, foi a vitória da Suíça, 2-1 sobre a Sérvia. 2-1 sobre a Sérvia. A Suíça, com isso, fica com 4 pontos, a Sérvia fica com 3, né? E a colocação desse grupo, do grupo E, fica sendo a seguinte: Brasil com 4 pontos e um saldo de 2, Suíça com 4 pontos e um saldo de 1, a Sérvia com 3 pontos e 0 de saldo, e a Costa Rica 0 e menos 3, tá? Vão se cruzar agora Sérvia e Brasil e Suíça e Costa Rica. A tendência, se é que a gente pode chamar de tendência, é que dê Brasil e Suíça. Eu acho que esse jogo hoje, Sérvia e Suíça, talvez fosse decisivo. Se a Sérvia ganhasse, ia para 6 pontos. O Brasil pode até empatar, né? Exatamente. Mas a gente vai falar desse jogo daqui a pouco, porque vocês sabem que esse último jogo do dia, a gente não tem os gols no início do programa. Porque a Globo só nos cede 2 horas depois que o jogo termina. Se não der tempo de colocar no programa, a gente vai colocar no seu jornal, logo a seguir. Vamos falar do primeiro jogo de hoje, que foi exatamente o jogo do Brasil. Jogo às 9 da matina. Brasil 2, Costa Rica 0. Vamos lá? Vamos lá, Rui. Esse é o jogo que começou às 9 da matina. Me surpreendeu muito a Costa Rica no primeiro tempo. Jogamos mal no primeiro tempo. Bem mal. Bem mal, né? Eles jogaram, até tiveram chance de gol, né? Primeira chance de A gol foi primeira deles. chance de gol foi dele. Foi isso, mas se fizesse um gol, a coisa ia ficar complicada pra gente, né? O Brasil tem dificuldade, né? Quando não é atacado, ele tem muita dificuldade. Pra achar um espaço numa defesa, que é a defesa frágil da Costa Rica, né? As tentativas do Brasil sempre chegava com algum perigo, mas não conseguiu tentar no primeiro tempo, realmente foi muito travado. Teve um chute do Marcelo no final do primeiro tempo e só. Nada, mas nada. O William foi muito mal, né? Que era Paulinho assim. também. Paulinho não jogou. Aliás, o Tite foi muito bem nas substituições. Hoje foi muito bem. Colocando Douglas Costa, que é um cara mais agressivo, aquele que corta para dentro, a la Robin, né? E colocando 2 centroavantes. Gabriel Jesus também ficou devendo. O Firmino jogou menos tempo, mas ele participou de um gol. Aquela bola que ele vai na cabeça, o Gabriel Jesus não alcança a bola e sobra para o Felipe Coutinho. Jogaram juntos, né? Isso foi interessante, os dois jogarem juntos. Porque Exatamente. tinha essa coisa de um ou outro. Agora, o William foi mal no primeiro jogo e no segundo, né? Gosto muito do William, mas nos 2 jogos ele não conseguiu uma vez dar aquele drible para a linha de fundo, cruzar, ele... Apesar que o jogo do Brasil era mais pela esquerda, né? Com o Neymar caindo lá. Depois que entrou o Douglas Costa, Você vê. Aí o Brasil ficou com 2 opções, Duas opções. 2 frentes de ataque. Esse jogo marcou tem alguns acontecimentos próprios dele. Fernando Martins, que gosta de estatística, vamos ver. Olha aqui, o Neymar ultrapassou o Romário em gols pela seleção. 56 gols a 55. Ele segue atrás do Pelé, que tem 95 gols, do Ronaldo, fenômeno, que tem 67, e do Zico, que tem 66. Tá? De jogos aí agora, né? Pra ver também, porque o número de gols, às vezes, tem que levar muito em conta isso, né? O número de jogos que ele fez, em que nível de competição também. Mas você sabe que nós temos um estatístico aqui no Papo com o Zé Trajano, que é o Américo, que é um escritor baiano, tem até um livro que eu vou depois mostrar para você, que é obrigatório para quem gosta de futebol e Copas do Mundo, e ele gravou um depoimento falando, curioso, agora são 7 jogos, aí até a final, eram 6. Mas os melhores ataques são dos times que disputavam na época dos 6 jogos. Curioso isso, né? O futebol está mais fechado nos últimos tempos. Mas tem mais dados aqui, ó.
Em Copas, Neymar e Romário estão empatados com 5 gols cada. Olha o Tite que levou um. Diz que ele tomou um toco por trás do Ederson. Quando ele começou a correr, ele falou que o Ederson bateu no calcanhar dele. Mas será que não teve VAR para ver se foi toco ou não foi? Fiquei com a impressão que ele escorregou mesmo, assim, ele derrapou, porque ele estava de sapato, né? Ele começou a correr e ele sentiu um toco no calcanhar. Então foi falta. Mas o Cássio logo levantou ele. Aí tem um choro do... Que é um negócio a cabeça tá complicada. O pessoal pediu o VAR também para ver se ele chegou às lágrimas mesmo. Isso mostra uma cabecinha frágil, na minha opinião. Vocês não acham disso? Eu acho que o Neymar, essa coisa de ter sido muito protegido... Ainda é, né? Ainda é hoje. Eles vão te chamar Neymar Júnior, já é um negócio. Isso é sintomático. Isso é sintomático, eu ia abordar esse ponto. Por como ele... O pai que tinha que usar o pai na camisa, né? E ele, não ele Júnior, ora bolas. Exatamente. Então tem essa coisa que dá... É a coisa do espírito mesmo, né? Enfim, eu fico perguntando assim, se é o mesmo cara que manda o outro ir tomar tantas vezes como ele mandou esse... Ele mandou o juiz uma hora. Mandou todo mundo. Os jogadores da Costa Rica. Dos 11 jogos do Brasil contra a Costa Rica, o Brasil venceu 10. Ou seja, era um jogo teoricamente mole. Né? Agora, vocês acharam o pênalti no Neymar? Não. Eu também achei que não. 3-0. Não, o cara botou a mão. 3-0. Foi menos pênalti. Mas o cara botou a mão. Mas não é. Aí ele espera o cara baixar a mão, daí ele se joga, né? E aquele negócio, toda vez o sujeito grita, cai, berra, o juiz. E foi menos pênalti que no Gabriel Jesus, que também não foi pênalti. Também não foi. Acho que não foi pênalti. E essa questão do Neymar, eu fico me perguntando se... A câmera só está em mim aqui? Ah, tá. Obrigado. Eu fico me perguntando se é a mesma pessoa, né? Que xinga tanto o adversário, o juiz e o cara que chora depois. É a mesma pessoa? Porque parece que são pessoas totalmente diferentes, né? Que quando ganha usa fatinha 100% Jesus. É quarta-feira, às 3 da tarde. No mesmo horário, que agora está fazendo a última rodada. Tudo no jogo. Simultâneo. Suíça e Costa Rica também no mesmo horário. Simultâneo, Para não haver o que já aconteceu em várias Copas de combinação. Na Argentina, né? Exatamente. A gente vai falar mais de Brasil daqui a pouco, porque nós vamos falar de um jogo que foi muito interessante também e que complicou a vida de outros times e facilitou um pouco para os hermanos, tá? Nigéria 2, Islândia 0. Vamos lá ver os melhores momentos de Nigéria 2-0, que é o Hamed Musa. Hamed Musa, eu vou te contar, ele fez os 2 gols da Nigéria, e tem uma história que a gente vai contar daqui a pouco, e os 2 gols desse Musa foram sensacionais. Ele chegou a jogar já no Leicester e ele é jogador do CSKA, lá de Moscou. Olha o primeiro gol dele. Olha lá. Ele emenda de fora. Olha lá. Olha a cacetada. Segundo, ele dribla até o goleiro. Podia colocar camisa... a música no Jorge Benjora aí. Agora vai botar uma pilha no time da Nigéria contra a Argentina, hein? Sim. Eles estão pilhados. E acho a camisa mais bonita dessa Copa, essa da Nigéria que jogou hoje. Sabe que tem gente que acha mais feia? Bom, então, que bom, né? Que temos essa pluralidade de gostos, né? Tipo, exatamente. Não é tão uniforme assim. Esse jogo Nigéria-Argentina que você falou é terça-feira, 3 da tarde, no mesmo horário, evidentemente, de Islândia e Croácia. Olha esse gol dele. De novo do Musa. De novo o Musa. Olha lá, ele vai indo, dribla o goleiro, passa pelo goleiro. Não é? É mais ou menos o que a gente imagina, né? Que um time africano vai fazer um gol assim, né? Essa coisa, essa alegria, essa fantasia, essa correria. Muita velocidade, muita habilidade. Exatamente. E esse é o verdadeiro futebol africano. Eu acho que o futebol africano sofreu muito com a influência de técnicos alemães, franceses. Uma colonização do futebol, né? Que aconteceu. Já tinha um colono ali ensinando como tinha que jogar futebol. Importante pra gente falar. A Croácia está com 6 pontos, saldo de 5. A Nigéria tem 3 pontos, saldo nenhum, 0. A Islândia tem 1 ponto, menos 2. E a Argentina, 1 ponto, menos 3. Se a Argentina ganhar da Nigéria, ela vai para 4 pontos e tira a Nigéria logo de cara. Mas ela tem que torcer para a Islândia não ganhar da Croácia, porque aí ficaria com saldo melhor do que a Argentina. Aliás, a Argentina, eu nunca vi uma Argentina tão ruim na minha vida como essa. Nem eu. Assim, eu vejo a Argentina de 90 para cá e não me lembro de uma seleção tão... Do goleiro ao ponto esquerda, né? Inclusive com o Messi. E todas as anteriores, assim, acho que remete a 66, que foi péssima também a campanha da Argentina com o Rating. 74. Eles não podem juntar. Eu acho que eles são bons separados. Quando junta, não dá liga. Essa coisa desse técnico aí,
Sampaoli, né? Nitidamente ali tinha uma desconexão clara ali entre jogadores, assim, os que entraram também no segundo tempo não apresentaram nada, nenhuma vontade acima, enfim, foi realmente... O repórter perguntou alguma coisa lá pro centroavante, falou, o Sabella pode falar qualquer coisa, quer dizer, se o Agüero fala isso do técnico, ele pode falar qualquer coisa. O Sampaoli. O Sampaoli falou tal coisa, o Agüero na saída falou, ele pode falar qualquer coisa. Não, porque ele falou que os jogadores não se adaptaram ao projeto dele. Ele pode falar qualquer coisa. Quer dizer, então, e a disposição do Messi de cabeça abaixo o jogo inteiro, que o clima está péssimo. Agora, presta atenção nisso aqui, sobre a Argentina. Hein? Deu na capa do Diário Olé, que é sensacional, em gozações, pega no pé. Depois da vitória de Nigéria, depois. Os argentinos ganharam vida nova na Copa da Rússia, tá? Mas os argentinos têm que agradecer o atacante Ahmed Musa, autor dos 2 belos gols que derrotaram os irlandeses. Eles chegaram a botar na capa, depois vai trocando a capa do site. Lionel Musa. Lionel Musa. Musa é conhecido dos argentinos. Porque na última rodada, na fase de grupos da última Copa realizada aqui no Brasil, a Argentina e Nigéria jogaram no Beira-Rio. Isso. Olha lá, Nigéria e Argentina. Com 2 gols do Olé. 2 gols do Messi, nesse jogo. Olha, o jogo foi 3-2 para a Argentina, o Messi marcou 2 gols e o Musa marcou os 2 gols da Nigéria. Nós temos aí até imagens desse jogo, o Messi. A Argentina já estava classificada. Na fase de grupo. Na última rodada. Se classificaram os 2. Terceiro jogo, E o Musa, olha o Musa que meteu 2 gols naquele jogo. E hoje ele fez mais 2. Quer dizer, cuidado com o Musa, gente. Né? A Argentina estava mais arrumada, né? Como o time estava. Não, era outra coisa. Foi para a final da Copa. Não só foi para a final com uma defesa que se arrumou durante a Copa, mas com um time muito mais arrumadinho, que perde o Di Maria nas quartas de final, mas que chega até a final ali com uma força tática muito grande. Quase ganhando a Alemanha, viu? Se for ver o jogo, a Argentina foi superior à Alemanha. A Argentina teve 2 chances de gol, enfim, e por uma questão ali... Como é que sai de uma Copa para outra fazendo um papelão desse, né? E a zaga argentina que você acha? Gente, nós temos uma ilustração de Argentina e Nigéria, um videozinho da torcida argentina, que foi ao estádio ontem também, fez uma grande festa e tal. Isso em 2014, comemorando lá no Beira-Rio essa vitória, antes do jogo. Vamos continuar falando da Argentina, porque nós temos uma sessão aqui criada pelo Adriano Ávila, lá de Minas, que é sensacional, que é o Futebox. Faz um trabalho magnífico. E a gente sempre que pode coloca aqui gols inesquecíveis das Copas, produzido pela equipe do Futebox, do Adriano Ávila. E esses gols nós estamos colocando no Papo com Zé Trajano, com comentários do Cláudio Arregui. Vamos ver. Obra-prima no Estádio Azteca. Maradona, poucos minutos antes, havia feito um gol com a mão, que foi uma vergonha para o futebol. Todo mundo fala de malandragem, mas não deixa de ser uma vergonha o cara fazer um gol com a mão numa quarta de final de Copa do Mundo. Poucos minutos depois, o mesmo Maradona pegou uma bola no meio de campo e saiu driblando todos os ingleses que lhe apareciam pela frente. Ele deu 5 ou 6 dribles até passar pelo goleiro também, quase entrar com bola e tudo. Maradona passa pelo primeiro, Maradona tira o goleiro, chutou! Gol! Da Argentina! Maradona! Camisa número 10. Agora, a Argentina 2, Inglaterra 1.
Argentina fez 2-0, a Inglaterra chegou a diminuir, mas não conseguiu empatar, e os argentinos dispararam para a conquista do seu segundo título mundial, graças ao melhor jogador do mundo naquele período. Eu vou pedir ao Felipe para colocar de novo o WhatsApp dele, para eu poder responder ao nosso pessoal que está em casa, que eu me perdi aqui, tem tanta coisa no WhatsApp que não estou achando ele. Para ele entrar de novo no WhatsApp, como se fosse a novidade, o primeiro a entrar. Mas nós vamos ver as enquetes. As enquetes estão lá no Instagram e os resultados parciais. Vamos dar uma olhada lá. As enquetes do Instagram. Nós temos a primeira, Fagner foi superior a Danilo na lateral direita? Para 54%, sim. O que vocês acham? Eu acho que foi um pouco superior, sim. Eu acho que o Danilo tem mais força física, mas é muito atrapalhado, eu acho, né? Ainda. E o Fagner, eu acho que ele manteve ali pelo lado dele, não teve nenhuma. Costa Rica não atacou nenhuma vez ali, ele manteve bem. E algumas vezes que foi para o ataque, foi bem. Eu acho que me dá confiança do Tite, não vejo grande diferença. Você não fala isso por ser corintiano, não, né? Eu senti um pouco de clubismo, mas eu acompanho o relator aqui. É o seguinte, para mim é pior. Se o Fagner for bem, daí nós vamos ter que aguentar o Mantuan jogando na lateral direita, porque o Fagner vai ser vendido depois da Copa. Então tá bom, o Fagner não jogou nada, mas vou mandar ele de volta para o Corinthians. Segunda enquete. O exagero de Neymar foi decisivo para o VAR fazer o árbitro voltar atrás na marcação do pênalti? 83% acham que sim. Na verdade, o exagero dele que levou à marcação do pênalti, né? Sem o exagero dele não teria sido marcado o pênalti, porque não tem o contato suficiente para ter o pênalti. Então, o exagero levou à marcação e o VAR identificou o exagero. E para isso que está o VAR, né? Para ver o tipo de simulação que aconteceu e voltar atrás na decisão do juiz. Dá o microfone para o Chico. Exatamente, eu concordo plenamente com você, que com aquele teatro que ele fez, né? O juiz na hora marcou, mas aí lá de cima avisaram, olha, assista outra vez que acho que não... Ele te enganou, né? E aí, como ele já tem um histórico de teatro, né? Impressionante. Ele pode fazer depois, se ele abandonar o futebol, ele pode fazer não vai por cima, mergulho ali. Pode. Vamos à terceira. Douglas Costa tem que ser titular a partir do próximo jogo, Chico? Eu acho que sim, com certeza ele entrou no jogo, mudou o jogo, né? O William, realmente, eu gosto muito do William, mas ele foi muito mal nos dois jogos. 88% acham que sim, concordo. Ele é agressivo e tudo isso. O que você acha? O William, na minha opinião, tem que ser mantido. E o Douglas Costa, de novo, ser uma opção para o segundo tempo e ver o que vai acontecer na segunda fase aí. Eu entraria de cara com o Douglas Costa. Olha, o Zé Luiz, olá, boa noite. O que vocês acham do Gabriel Jesus na seleção? Ele é melhor que o Firmino? Acho que o Firmino, quando entra, joga mais do que ele. Mostrou isso hoje. Tá? É a minha opinião. Você acha o quê? Ele toca bem a bola, né? Eu acho que ele... O Gabriel ou o Firmino? Não, o Firmino. Ele joga um futebol moderno, né? O Gabriel chora bastante também, que nem o Neymar, né? Impressionante. Você repara os dois, quando eles caem, estão sempre chorando, né? Eu acho um grande jogador, só bem de cabeça, né? Apesar do tamanho dele ser pequenininho, tudo só bem de cabeça, é forte. Mas até agora também ainda não explodiu. Na minha opinião, já o Gabriel Jesus e o Firmino têm que jogar juntos. E acho que vai acabar sobrando para o William. E o Douglas Costa mantenho para ser o jogador de segundo tempo. Eu não sei se vai sobrar para o William ou para o Paulinho, porque o Paulinho hoje também não entrou em campo. São dois jogadores que eu tenho anotado aqui que não chegam à segunda fase como titular, o William e o Paulinho. Olha, obrigado ao Marcelo, ao Narco Bonfim, o Ari de Campinas, o Oswaldo Lima, o Birajara, Rafael Mendes, Cola Galdês, o Antônio Gonçalves de Brasília, o Oswaldo Lima, todo mundo se manifestando pelo telefone que a gente vai colocar de novo aí na tela, tá aí, 992030506. Daqui a pouco, no segundo bloco, os comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a atuação da seleção brasileira. Ele já estreou na segunda-feira passada, hoje ele faz seu segundo comentário. Espera aí, o mundo inteiro falou do nosso colunista Luiz Inácio Lula da Silva. E daqui a pouco, vocês, com exclusividade, vão ter acesso a esse comentário. Bom, vocês sabem que o nosso querido Fernando Vitorino, todos os dias, manda notícias dos dias, notícias comentadas aqui para o Papo com Zé Trajano. Vamos ver o que ele mandou hoje. Um quarto de notícias, 15 segundos de notícias nacionais e internacionais. O inglês Gary Lineker se mostra informe e bom de ataque. O artilheiro da Copa de 1986 criticou o zagueiro Pepe por fingir ter sofrido uma agressão de Benatia durante o cotejo entre Portugal e Marrocos. Lineker foi direto e reto. Abre aspas.
Veja como Pepe segue sendo um idiota. Fecha aspas. De um modo menos agressivo, concluímos que Pepe é tudo menos legal. Ainda que às vezes seja um cavalo, tal como o personagem do velho desenho animado de Hanna-Barbera. Continue com nossa programação normal. Um quarto de notícias volta a qualquer momento. Esse é o nosso Fernando Vitorino, quem pagar. Ele tem uma tiração de sarro, né? Essa do Pepe Legal, gostei muito. Sempre falando do microfone. Nós estamos sempre do microfone. Legal, é muito bom. Eu falei que nós temos um colunista que acabou de lançar um livro muito importante sobre a história das Copas, é uma estatística para dar e vender, que é o Américo Paim, lá na Bahia. Vamos ver o que ele aprontou para hoje. Nessa Copa de 2018, alguns jogadores estão buscando a incrível marca de maior artilheiro da história de seu país em Copas do Mundo. Thomas Müller, da Alemanha, busca 7 gols. Neymar precisa de 6 gols para ser o terceiro maior da história do Brasil. Depois vai buscar o resto. Higuaín e Messi, da Argentina, precisam de 6 gols. Suárez, do Uruguai, precisa de 4 gols. Lukaku, da Bélgica, precisa de 5 gols. Rafa Marques, do México, só precisa de 1 gol. E o Cristiano Ronaldo tem a tarefa de fazer 7 gols para superar Eusébio e ser o maior artilheiro de Portugal na história das Copas. Vamos acompanhar os homens gol. Tá aí, o desses 7 que ele precisa para superar o grande Eusébio, ele já fez 4. Se Portugal seguir em frente, tem que ver se vai seguir, porque você pode parar por aqui. Não é? Porque não é Portugal, né? É Cristiano Ronaldo, né? É verdade. O time é Cristiano Ronaldo, né? Olha, vamos falar um pouco desses artilheiros. Nós temos o Cristiano Ronaldo com 4. Nós temos com 3 o russo, que fez 2 gols no início. O Cheryshev. É. Nós temos com 3 também o Diego Costa. Isso, Diego Costa. Né? Nós temos com dois que vão brigar aí pela artilharia, que é o Harry Kane e o Lukaku. Eu acho que eles ainda jogaram uma vez só, fizeram 2 gols em um jogo apenas. Eu acho que eles caminham aí para... E voltando ao Cristiano Ronaldo, é interessante como os principais jogadores da história do futebol português são de territórios não continentais, né? Exatamente. Ele da Ilha da Madeira, Eusébio de Moçambique e o Coluna de Angola. Exatamente. Então, assim, não fosse o expansionismo português, né? O que seria da seleção portuguesa, né? Na história das Copas e do futebol, claro. Bom, eu posso chamar o nosso Evaristo? Ainda não? Então eu vou ler aqui mais comentário do nosso pessoal. Tá aqui, ó. Vou abrir aqui. O João Almeida, lá de Genebra. Diego Costa tem que ser titular nessa seleção brasileira. Não dá. Está jogando pela Espanha. Alencar Braga. Para você, quem é o craque da Copa até agora? Para mim, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Para você, Fernando. Não dá. O poder de decisão dele é incrível mesmo, mas assim, dá para definir quem é o craque da Copa até agora. O Diego Costa também jogou bem, o Azar jogou muito bem também, mas o Cristiano Ronaldo tem um protagonismo maior que eles. Quando não estou te vendo na TVT, estou te ouvindo no Brasil Atual. Beijo, companheiro, de Patrícia de Santo André. Porque o nosso programa, além de passar ao vivo na TVT 44.1, também está na Rádio Brasil Atual, né? Do nosso querido amigo Coribri, que tem A Hora do Rango, que é um programa na hora do almoço, sensacional para quem gosta de música popular brasileira. Eu não posso chamar ainda o Evaristo. Posso? Ok. Vamos prestar homenagem ao Evaristo, que faz hoje 85 anos, e por coincidência está na capa aqui da revista Corner, que é editada pelo nosso querido convidado hoje, Fernando Martins. Ele fez uma entrevista longa com o Evaristo e o Roberto Salim preparou um texto sobre os 85 anos desse cara que foi um craque. Jogou no Barcelona, no Real Madrid, no Flamengo, seleção brasileira, e é recordista de gols em um jogo só pela seleção brasileira. Vamos ver. No dia em que penou para ganhar da Costa Rica, o nosso futebol festeja os 85 anos de um dos seus maiores atacantes, Evaristo de Macedo, um senhor jogador de bola, um técnico que não se curvava aos cartolas.
uma figura ímpar dentro do futebol brasileiro e espanhol. Na Europa, conseguiu a proeza de ser ídolo no Barcelona, onde fez 178 gols, e também ser idolatrado no Real Madrid. Acreditem, depois de 5 anos na Catalunha, queriam que ele se naturalizasse espanhol. Como não quis, acabou aceitando a proposta do Real e se mudou para Madrid, onde também brilhou. No futebol brasileiro, foi craque do Flamengo e em 1957 conseguiu um feito que perdura até hoje na seleção brasileira. No Sul-Americano, disputado no Peru, fez 5 gols nos 9-0 sobre a Colômbia. Até hoje, em seu apartamento em Ipanema, seu Evaristo lembra de cada um dos gols quando folheia um livro de fotografias. Só não foi para a Copa de 58 para jogar ao lado do Rei Menino, porque o Barcelona só o liberaria em cima da hora, quando a seleção já estava chegando à Suécia. Atitude de gente grande que não queria privilégios. Foi assim também quando dirigiu a seleção brasileira em 1985. Sua passagem durou 14 partidas. Queriam que eu convocasse Sócrates, mas ele não estava em forma. Preferi sair. Esse é o aniversariante do dia. Exemplo de craque dentro e fora dos campos. Tá bem ele, né? Não, muito bem. Você Impressionante. recentemente. Um probleminha de audição, assim, mas assim, a saúde física e a energia. Lembra de tudo. Acorda cedo pra caramba, vai fazer a caminhada dele, a perninha arqueada dele, assim, jeitinho de falar, mantém-se. Personagem fantástico, assim. Ele foi técnico do meu primeiro time dele, que ele dirigiu, foi o América, meu time. Exato, aí ele fala aí, né? Aqui na entrevista, na Corner, ele fala, como treinador eu fui razoável, mas como jogador eu era foda. Jogava bem. Realmente, como jogador, jogava muito. No Flamengo, no Barcelona e no Real Madrid. E a pergunta que eu gosto de me fazer, assim, né, aquele exercício de imaginação, é o que teria sido do futebol se ele não tivesse ido para o Barcelona, porque ele era o camisa 10 da seleção em 50 Não teria acontecido o Pelé naquela Copa. O que teria sido do Pelé, né? Porque tendo sido o maior artilheiro, né, do futebol brasileiro, enfim, e o melhor jogador da história do futebol também, enfim. Porque ele era o camisa 10, ele fala isso, que ele abre espaço para o Pelé. Claro. Porque ele não foi liberado a tempo da convocação, que ele até fala que era uma preparação de 60 dias, né? O pessoal se juntava... Aí o Barcelona não permitiu. Porque a Espanha não vai para a Copa em 58, e logo o Campeonato Espanhol se estendeu. Então não conseguiram liberar a tempo da preparação da seleção em 58. A gente vai para um break agora. Nesse segundo bloco, você vai ter o comentário exclusivo do nosso colunista Luiz Inácio Lula da Silva. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, para você que acompanha o Papo com Zé Trajano. No seu jornal de logo mais você vai ver. Plano Nacional de Educação faz balanço do PNE no Congresso. Além de estar paralisado por causa da emenda do teto de gastos do governo de Michel Temer, eles também apontam que as metas com vigência até 2024 não serão atingidas. Vamos falar também que enquanto na Argentina a Câmara dos Deputados aprova a legalização do aborto até a 14ª semana de gestação, em São Paulo a Câmara de Vereadores barra projeto de lei que garante atendimento humanizado a mulheres em casos de aborto legal, ou seja, permitidos por lei. Outro assunto é a vitória dos motoristas de ônibus de Guarulhos. Mesmo com a forte pressão da classe patronal, o sindicato da categoria conseguiu derrotar os empresários e manter acordo coletivo que garante reajuste de salário e benefícios. Eu tenho encontro marcado com você às 7 da noite, logo depois do Papo com Zé Trajano. Até lá! O Olhar TVT dessa sexta-feira traz a dupla Nus, um casal apaixonado pela obra de Chico Buarque que apresenta uma nova maneira de interpretar o gênio da MPB. Arranjos ricos e inusitados. Uma oportunidade de ouvir, sentir e dançar ao som de clássicos consagrados em versões inusitadas. O Olhar TVT é hoje, 8h30 da noite, aqui na TVT.
TVT, em parceria com a TV Educativa da Bahia, traz ao vivo os festejos de São João. Transmissões na capital, Salvador e no interior, em Cruz das Almas e Amargosa. Tem Elba Ramalho, Alceu Valença, Santana e o Cantador, Flávio José, Henrique e Juliano e muito mais. Festa Junina ao vivo é aqui. Hoje, na TVT, aberta, digital e de graça. Tá aí, vimos de novo o tombo do Tite, mais parcial das enquetes, hein? Primeira enquete, 87% acham que o Douglas Costa deve ser titular. Não dizem em lugar de quem, que a gente também não perguntou. 79% acham que o exagero de Neymar foi decisivo para o VAR fazer o árbitro voltar atrás. Voto do povo é a voz de Deus. Terceira enquete, 57% que o Fagner foi melhor que o Danilo. 50, não é tanto, mas... O Francisco Coelho, lá de Jaçanã, o Bruno Alves, o João Saboia, o Luka Modric, não merece o título de craque? Merece, fez um golaço, é um grande jogador. Joga demais, impressionante. Como joga esse croata? Vitor Menezes, de Campos dos Goitacazes, o Diogo, de Americana, o Thiago Nilo, sempre assiste o stop motion com meu filho, como desenho, ele adora, curte porque é um desenho. Adriana, boa noite, manda um alô para Salvador. Hoje tivemos a partida do nosso companheiro Valdir Pires. Foi um grande brasileiro, Valdir Pires. Foi ministro na época do Jango, foi ministro de outros presidentes, foi governador da Bahia. Grande Valdir Pires, morreu aos 91 anos. Nacionalista, um grande nacionalista, né? Acho que morreu de desgosto ver o que estão fazendo hoje com o Brasil. Pode ser. O Kleber Vinícius, Sampaoli disse que os jogadores não se adaptaram ao projeto. Ele conseguiu juntar na mesma frase Luxemburgo e Mano Menezes, que quando saiu do Flamengo, falou que os jogadores rubro-negros não entendiam o que ele dizia. Essa pergunta, essa observação é muito interessante, viu, Kleber? É pior que se ele sair, né? Porque rolou o boato de que os jogadores pediram a demissão dele, né? Antes da terceira rodada, né, na Argentina. Chegou a circular esse boato e tava arriscado, né? De repente ele sai, o Mascherano assume ali as rédeas. Não, só falta ele classificar o time e o time ir adiante. Porque, gente, na história das Copas, sempre teve isso aí. A Itália em 82 não ganhou de ninguém na primeira fase. E foi campeão do mundo ganhando aquele magnífico time nosso de 82. A própria Argentina em 90, né? Perde na estreia para Camarões, faz uma Copa que vai passando aos trancos e barrancos nos pênaltis, com Goicoechea salvando tudo, e chega até a final e não ganha, com um pênalti também que, se houvesse VAR, talvez ele voltasse atrás, né? Que o Bremen acabou convertendo 1-0 para a Alemanha campeã do mundo em 90. Um abraço no Zé Ferreira, fala da eleição para a diretoria dos sindicatos metalúrgicos, São Bernardo e Diadema, sempre presente, Lula. Eu agora vou falar dos jogos de amanhã, que pedir palpite para você no microfone, tá, Chico? Vamos lá. Bélgica e Tunísia, que é o jogo das 9 da manhã. Eu acho que vai dar Bélgica. Eu gostei muito do time da Bélgica. Foi bem, né? E esse centroavante... Placar, vai dar placar, não? O Lukaku é bom. 2-0, mais 2 gols do Lukaku. Tá, 2-0. Eu não gostei muito da Bélgica no primeiro jogo, embora tenha ganhado, mas Bélgica vai ganhar com muita facilidade, inclusive. A retranca não é um problema para a Bélgica, ela tem uma capacidade de articulação ali, de fazer aquele handball. Eles encostaram o Carrasco, que é um jogador espetacular, que estava no Atlético de Madrid até pouco tempo atrás, encostaram numa ala esquerda. E por isso que eu não gostei muito da arrumação, mas para encaixar todo mundo, tiveram que. Acaba tendo que recuar um, atrasar o outro, avançar o azar. 3-0 com tranquilidade, 3-0 para a Bélgica. Esse aqui é fogo. Coreia e México, aproveita você, vai primeiro. Coreia e México, esse é bravo, né? O México foi muito bem, mas é aquela coisa, né? Esses jogos, assim, no caso do México e da Alemanha, enganam um pouco. Mas acho que o México sai como favorito aí, 2-0 México. Chico. Eu também acho que vai dar México, viu? Acho que 2-1 pro México e com o técnico fazendo aquelas anotações. Osório, aquelas anotações, todo, com 5 canetas Bic, se atrapalhando todo. Cada uma de uma cor, né? Muito bem. Agora o jogo mais importante que tem a ver com Coreia e México.
Alemanha e Suécia. Se a Alemanha perder, bau. Mas a Alemanha não jogou mal contra o México. Foi um belo jogo. Eu acho que dá a Alemanha. Acho que dá 2-0 para a Alemanha. Fernando? Alemanha 1-0, jogando um futebol burocrático. Acho que ela está muito preguiçosa, a Alemanha. Achei ela, não é que tenha jogado mal, concordo que não jogou mal, mas assim, o México não deixou ela jogar com o apetite que a Alemanha parece ter perdido, que é normal, né? Quando você ganha um título, né? Eu vou dar meus palpites agora. Bélgica 3-1, México 2-0 e Alemanha 1-0 na Suécia. Eu agora... Isso é aquela sessão que significa nada, né? Acertar ou errar... Não, é aquela coisa de mandinar, né? Cadu e Delbran, VAR vai plantar batata. Ventura da Moca deve retirar Gabriel Jesus e Paulinho, entrar Firmino e Douglas Costas. Antônio Ateu, esse lance de rodízio de capitão é a falsa democracia do Tite. Capitão é da Suíça, só apareceu o capitão frouxo. Messias Melo, parabéns pelo programa. Célia Medina, Lúcio Xavier. Se possível, manda um abraço para meus colegas da banda Hora Certa, que também estão na escuta. Bom, comentário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto esperado por todos nós, por mim também. Vamos ver se coloca no ponto direitinho aqui, porque ele fala da seleção brasileira, diz que o time tem que jogar mais um pouco, ter mais futebol para ir adiante. Quando tiver ok, você me dá o ok. Agora sim. Vamos lá, então. Então não vamos lá. Volta. Volta tudo para trás. Espera um pouquinho. Você me dá o sinal. Tem que esperar o sinal. Então vou ler mais gente aqui, ó. Vai voltar a falar de Suíça e Sérvia, não, né? Não, eu estou esperando ver se chegam os gols. Chegando os gols, a gente então comenta em cima. Tá. A Maria Cláudia, no bairro da Penha. O Edson e Tatiana de Suzano. Quando tiver ok, você me dá, hein? Tá ok? Não tá ok. Tá difícil, hein? Mas vai chegar uma hora que... Cícero Melo, alô Trajano. Parabéns pelo programa. Será que é o nosso Cícero Melo? Cícero. O programa uma vez entrou em campo muito nervoso, o Brasil. Só segundo tempo, com as mudanças que o Tite fez, um pouco o Neymar continua caicai, reclama demais. Pode ser ou um xará do Cícero Melo, né? Ou ele mesmo, o próprio, aquele repórter, grande amigo lá da ESPN. Deixa eu ver mais aqui. Nós estamos esperando os gols de Suíça e Sérvia. Foi surpreendente para você esse resultado, Fernando? Não, eu esperava, na verdade, mais um empate. Vitória da Suíça era possível também, porque a Suíça precisava dessa vitória, né? A Sérvia, com aquela vitória inicial, queria mais manter um empate do que ganhar necessariamente da Suíça para garantir ali. Agora, teve um acontecimento no jogo, você lembrou aqui antes, os jogadores, tanto o Chaka como o Shaqiri comemoraram o gol de uma maneira especial. Exato, ambos são de origem kosovar, né? Que é uma área da Sérvia de ocupação albanesa, né? De etnia albanesa. E na comemoração eles fizeram um símbolo, né, cruzando assim as mãos, que representa, na verdade, a bandeira da Albânia, né? Como a etnia da população do Kosovo é albanesa, aquilo era uma mensagem política direta. Inclusive, falou-se na transmissão da Globo em Pomba da Paz. De paz não tem absolutamente nada. É a águia da bandeira da Albânia que eles representaram ali, fizeram esse símbolo. E eu não me lembro de outro gol que tivesse uma simbologia geopolítica tão grande, desde o gol de mão do Maradona, né? Que era coisa da mão de Deus. Ali tinha uma mensagem quase divina, mas claro com uma simbologia política, sem dúvida, por conta da Guerra das Malvinas. Então, do Chaka e do Shaqiri. Bom, vamos então, agora está no ponto, fizemos toda essa preparação, essa expectativa, para ver o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva achou da primeira vitória do Brasil nessa Copa de 2018. Vamos lá. É preciso mostrar mais futebol. Meus amigos e minhas amigas, vocês se lembram que depois da estreia da seleção contra a Suíça, chamei a atenção para a possibilidade do pequeno Davi vencer o gigante Golias. E quase aconteceu no jogo do Brasil contra a Costa Rica. Se a partida tivesse terminado no tempo normal, seria um empate. Graças à cera da Costa Rica, o Brasil fez seus 2 gols na prorrogação. Certamente os brasileiros que ficaram irritados com a cera dos adversários estão agora felizes, porque ganhamos 8 minutos a mais para decidir o jogo. E os torcedores da Costa Rica ficaram muito chateados por terem perdido nesses 8 minutos. Isso se chama futebol.
Temos de reconhecer que o Brasil outra vez não jogou bem, e o Tite sabe disso. Não jogou bem porque o adversário não deixou, e será assim em todos os jogos. Ninguém quer perder para o Brasil. Por isso, o jogo coletivo e a criatividade dos nossos jogadores têm de prevalecer. Tivemos quase 70% de posse de bola no tempo normal, mas só marcamos na prorrogação. Muitos comentaristas brasileiros oscilam entre a arrogância de afirmar que somos os melhores do mundo, para depois cair na depressão de dizer que não somos de nada. Lembro da Copa de 2014. A seleção brasileira era o máximo no começo da Copa e terminou humilhada pela seleção da Alemanha, que passou a ser tratada como se fosse a maior maravilha do mundo. A verdade é que em 2014 o Brasil não foi bem desde o início. Não fez nenhum jogo bom. Ganhamos ou empatamos, sempre raspando. Agora é a mesma coisa. Ainda não jogamos bem e o papel dos adversários é esse mesmo: não deixar o Brasil jogar. Se quisermos ser campeões do mundo, temos de apresentar um futebol superior ao que mostramos nos 2 primeiros jogos. A responsabilidade é grande e a emoção também. A cena do Neymar chorando é a demonstração do estado psicológico de um jogador que carrega nas costas a responsabilidade de ser o melhor do time. Não pode continuar assim. O Neymar não é obrigado a bater todas as faltas, nem todos os escanteios. Na minha opinião, ele tem de ficar perto da área do adversário para pegar os rebotes. E faltas, só aquelas com possibilidade de cruzar na área. Para bater faltas, temos outros. O Felipe Coutinho é especialista. Toque final. Podemos ter até menos tempo de bola nos próximos jogos, mas precisamos acertar o gol. Aí, as vitórias virão. Um abraço do Lula. Olha, o Lula comenta muito bem, sem brincadeira, é uma análise muito boa. Ele fala do Neymar, ele fala do aproveitamento do Felipe Coutinho, ele fala dos times adversários não querendo deixar o Brasil jogar. Da cera. A cera, que foi uma constante no jogo. O colunista Luiz Inácio Lula da Silva, vou te contar, surpreende, não é? Pela segunda vez, e segunda-feira vai estar de volta, com certeza, comentando, falando da Argentina, falando da Alemanha, porque a Alemanha pode ser até desclassificada, não é? Chico, tem um recado. Alguém cumprimenta você aqui, o João Saboia. Salve, grande Chico Malfitani, João Saboia Júnior. Um abraço para ele, abração para você. Você teve outro dia no Bola da Vez, né? Tive na Bola da Vez. Porque o Chico, não sei se vocês sabem, é fundador da Gaviões da Fiel. Então sou neutro em futebol. Né? Ele não tem cara de ter fundado a Gaviões da Fiel. Não tem, mas é verdade, mas é real e continuo frequentando até lá, vou na arquibancada até hoje. E a Gaviões da Fiel tem uma responsabilidade, conta a primeira faixa que surgiu da Gaviões num momento político difícil. Não, nós fundamos a Gaviões na época mais difícil do país, né? 69, logo depois do AI-5, né? A gente fundou para lutar contra 2 ditaduras. Uma que existia dentro do Corinthians, que era o Vadielu, que se eternizava lá, um cara da Arena, né? Um deputado da Arena usava o Corinthians para se reeleger, e também para ajudar a derrubar a ditadura que estava oprimindo a gente. A Gaviões foi a primeira que levou uma demonstração pública a favor da anistia ampla, geral e restrita. No Morumbi? No Morumbi, no Corinthians e Santos. Só que foi em 74, acho que foi 74 isso. Agora, tinha gente da Gaviões hoje lá no estádio, né? Ah, é? Eles não deixaram, no jogo passado, não deixaram entrar com a faixa inteira. O que eles fizeram? Os integrantes da Gaviões cortaram as letras e cada um levou uma letra. E montaram, está atrás do gol hoje, a gente vê nas imagens. Gaviões está em todo lugar. E hoje foi uma vitória à la Corinthians, né? Certo? Foi sofrida, mas ganhamos, né? Tá certo. Olha, nós temos um comentarista lá na Folha Seca, direto na Folha Seca, que é uma livraria para lá de divertida, interessante, que reúne a boemia do Rio de Janeiro, pessoal do futebol, pessoal da música. E o querido Digão mandou a coluna de hoje para a gente. Salve, Trajano. É uma honra comentar no seu programa aqui na TVT, junto com o maior presidente que o Brasil já teve, meu querido Luiz Inácio Lula da Silva, comentarista exclusivo do Papo com Zé Trajano aqui na TVT. A Copa começou e a gente não quer perder nenhum jogo, todo mundo reunido aqui na Rua do Vidor
em frente à Toca do Baiacu e à Folha Seca, e o que a gente tem notado é que a Europa está mandando. O espetáculo, do cenário aos personagens, é todo voltado para o mundo europeu. Os jogadores que não jogam na Europa gostariam de jogar lá. Então o que a gente tem notado é um futebol um pouco pragmático, embora agora na segunda fase tenha melhorado um tanto. Não dá para não destacar a Croácia, ela fez 2 jogos muito bons, com jogadores consistentes, um futebol envolvente. E eu torci para a Argentina, e o bom de torcer para a Argentina é isso, porque mesmo quando a Argentina perde, a gente tem um motivo para ficar feliz. O Brasil ganhou, não empolgou ainda, mas eu acho que a primeira fase é sempre complicada. Acho que apesar do Neymar estar se mostrando um pouco presepeiro mesmo, como a gente já sabe que ele é, tem muitas pressões também. Ele é um jogador que é muito visado, apanha bastante, então acho que tem que dar uma certa colher de chá para ele. Eu tenho que destacar também o fato de que das 32 seleções participantes, apenas uma tem um técnico negro. Isso é um fator de se destacar, porque enquanto não tivermos mulheres e negros em posições de destaque na nossa sociedade, estaremos andando para trás. E se o negro é bom para jogar bola, ele tem que ser bom para pensar o futebol também. Hoje estou vestindo aqui a camisa de 58, que nós usamos na final contra a Suécia, em homenagem à geração vitoriosa de Didi, Pelé, Garrincha e companhia. Outra coisa que eu queria lembrar é que tivemos um jogo muito interessante agora, entre Nigéria e Islândia, 2 países de fenotipia muito diferente e que foi muito bacana de ver num jogo leal e que a Nigéria mandou muito bem e agora a Argentina vai ter um trabalho grande contra eles. Valeu? Eu me despeço lembrando o saudoso João Saldanha. Vida que segue. Tá aí o Digão que termina saudando o grande João Saldanha. O Edmar Facote, que a Bélgica vai dar de 6-0, o México 1-0, a Alemanha 2-1. Um pouco exagerado esse placar da Bélgica. A Marlite, que o segundo gol do Brasil foi feito no tempo extra do tempo extra. O juiz não queria terminar o jogo. É verdade. Ele deu 6 minutos. Acabou sendo 8. Acabou sendo 8, né? Assim, em cima do comentário do Lula, inclusive, né, da Cera, sou totalmente a favor da reposição. Assim. Primeiro, eu era favorável ao tempo de jogo cronometrado, né? Você reduzir ele. Quanto que a FIFA quer de bola rolando? 25 minutos, então que tenha 25 minutos de bola rolando. Eu vou pedir um papel. Me dá o papel com o comentário do Lula. Tem aí para eu comentar aqui, que aí a gente pode comentar em cima. Daqui, ó. Porque realmente, se a Costa Rica se propusesse a segurar o jogo jogando, né? Tipo, você tem maneiras de fazer isso, né? Desde o bico para frente, recuando para o goleiro dá o bico para frente, enfim. Vamos jogar, faz aquela cera aquela eu acho muito boa, que é aquela que você vai lá para o escanteio adversário, segura lá esperando um pontapé, o juiz sempre dá falta a teu favor, quer dizer, isso é produtivo, que você gasta o tempo de jogo jogando futebol. Uma frase do Lula que é interessante. Agora é a mesma coisa. Ainda não jogamos bem. E o papel dos adversários é esse mesmo. Não deixar o Brasil jogar. Se quisermos ser campeões do mundo, temos que apresentar um futebol superior ao que mostramos nos 2 primeiros jogos. A responsabilidade é grande. Vamos falar do Neymar, que você pediu para falar do Neymar, tomando com base aqui peraí, deixa eu só falar aqui, o Lula. A cena do Neymar chorando e a demonstração do estado psicológico do jogador que carrega nas costas a responsabilidade de ser o melhor do time, não pode continuar assim. O Neymar não é obrigado a bater todas as faltas, nem todos os escanteios. Na minha opinião, ele tem que ficar mais perto da área do adversário para pegar os rebotes. Eu acho que o Brasil tem um time equilibrado, agora não depende só do Neymar. O Felipe Coutinho está jogando muita bola hoje. O Neymar é uma questão assim, não sei se vocês lembram, o Neymar de hoje, do ponto de vista da cabeça, parece que é a mesma daquele Neymar. Vamos botar os melhores momentos do jogo e a gente vai falando em cima. Você lembra lá no Santos com aquela discussão que ele teve com o Dorival Júnior? Na saída do Dorival, que xingou. Tá. Quer dizer, todo mundo passa a mão na cabeça do Neymar. O Neymar, agora com essa coisa do marketing, tem que ser, no fundo, vamos ver se o Tite realmente vai funcionar como o nosso grande pastor, né? Porque ele é das ovelhas do futebol, porque ele se coloca um pouco messiânico. Né? Então, ver se ele consegue baixar isso. O Neymar, você tem a mesma responsabilidade que tem o Felipe Coutinho, que tem lá os outros jogadores todos. É um time mais homogêneo, tem outros craques que podem resolver. Não acho que o Neymar seja tão, é claro, é um grande jogador, mas ele não é o Cristiano Ronaldo. O Neymar não está para o Brasil como o Cristiano Ronaldo estava para Portugal. Ainda em cima do Neymar, né? O Juninho Pernambucano hoje criticou o Galvão e defendeu o Neymar, né? Falou que o Neymar era um monstro. E eu acho que ele, na verdade, sem querer, deu razão ao René Simões, que lá atrás falou que estávamos criando um monstro. E ele se converteu nisso, né? Tipo, um cara que xinga todo mundo, como a gente falou no início, enfim. E depois, quando faz um gol da vitória, usa a faixa de 100% de Jesus. Eu acho um caráter muito duvidoso, uma pessoa que
mostra duas personalidades tão conflitantes assim, né? Olha, o Edilson Braz, Neymar jogou muito pouco nos 2 jogos. Fez um gol que foi mamão com açúcar numa bola que caiu no seu pé. Usou palavras obscenas se dirigindo aos juízes, jogadores e adversários para o mundo ver. Ana Paula da Vila Ema. Olá, Zé. Eu, meu marido e nossa pequena Bia de 6 anos estamos sempre ligados no seu programa. Adoramos o comentário do Lula. Leila Sodré, sempre um comentário lúcido, realista, mas entusiasta. Acredita na coletividade, como na vida. Mais um comentário legal do Lulão, diz o Paulo PB. Nelson Pérez, o Lula é um diplomata nato. O Ricardo Finato, do melhor presidente do Brasil, é um grande comentarista de futebol. O Lula é um corintiano daqui, tipo Chico Malfitani aqui, assim. Corintiano que não gosta de perder nenhum jogo pela televisão, sabe a escalação de core salteado. É impressionante. Segurou a camisa da Gaviões no jogo lá, na inauguração do campo do Sócrates, né? Lá no jogo do MC, que eu joguei no gol também. Nós estamos vendo cenas do jogo, ainda, olha o Neymar aí, que eu acho engraçado, o jogador brasileiro principalmente, todos eles fazem isso um pouco. Mas quando o juiz marca alguma coisa contra, aí o gol do Felipe Coutinho, de biquinho, né? A la Romário, eles fazem uma cara assim, olha o Firmino, olha a entrada do Firmino. O Gabriel Jesus não dominou a bola e o Felipe Coutinho entra de biquinho. A participação do Firmino foi muito boa nesse lance. Não, sem dúvida, é engraçado, né? O futebol é assim, né? O erro do domínio do Gabriel Jesus terminou sendo perfeita, foi um passe praticamente, ele amorteceu a bola para o Coutinho chegar e finalizar, que é o grande jogador do Brasil nessa Copa, né? Assim, bom, é artilheiro com 2 gols, né? O negócio é o seguinte, eu falo assim, quando alguma coisa, aí o gol do Neymar realmente caiu no pé dele, como disse aqui um do nosso pessoal, que quando o juiz marca alguma coisa contra, eles fazem uma cara de um cinismo, assim, como se tivesse cometido a infração, e aí o famoso choro do Neymar, eu não sei. O Neymar chorou na Olimpíada também. O Neymar é um jogador, uma pessoa, né, do tempo dele, assim, não dá para ser diferente. Ele não é um jogador raiz, né, como se dividiu a discussão entre as coisas, né, sendo raiz e Nutella. Ele é esse jogador que sabe que está sendo filmado, ele sabe que ele tem um Instagram com milhões e milhões de seguidores ao redor do mundo. Então qualquer coisa que ele faça vai repercutir. Então ele escolheu um lugar, ele não vai abraçar um companheiro e tipo, agradecer pelo passe ou pela vitória, ele vai para um lugar que ele vai ficar isolado para se ajoelhar e cair em prantos ali, uma coisa que eu achei muito teatral. Na verdade, nós temos que gostar do Neymar como jogador de futebol, né? Como pessoa, como ser humano, quer dizer, é difícil. É difícil. Não dá pra ficar julgando a pessoa. Mas agora, ele carrega, como nos dias de hoje, o holofote em cima, essa coisa de individualismo, social, né? Essa coisa toda. Por exemplo, a gente discute muito o Pelé e o Edson, né? Pelé é o maior jogador do mundo de todos os tempos. Então o Edson a gente já fica com o pé atrás com algumas atitudes em relação à série de pormenores. Mas perto do Neymar, o Pelé até aquela cabeça estava boa demais. Exatamente. Infelizmente até o Pelé não está bem de saúde. Ele até agora não foi para a Rússia. Ele devia ter participado da cerimônia de abertura. Não foi. E faz tempo que o Pelé vem se ausentando de alguns eventos porque não consegue se manter de pé, porque ele tem um problema sério, operou várias vezes quadris e tal, e não consegue se recuperar. O desempenho do Neymar, ele é abaixo por questões físicas, mas ele é um jogadoraço. Ele deu azar ali, ele coloca uma bola assim de chapa, foi perfeito o chute dele. E a bola passou muito perto, inclusive. Mas, claro, o desempenho coletivo dele é horroroso. E, claro, a questão física dele tem atrapalhado muito. Quanto jogadoraço, craque de bola. Agora... Olha, vou dar o resultado final da enquete, das 3 enquetes de hoje. Hein? Manteve, 87% acham que o Douglas Costa tem que ser titular. Com certeza estou dizendo aqui que é o lugar do William, né? Deve ser, né? Baita jogador William, mas nas 2 partidas não foi bem. 81% subiu um pouquinho. Acho que o exagero do Neymar foi decisivo para o VAR, o juiz voltar atrás, com auxílio do VAR. E agora essa aqui caiu. Mas continua ainda com maioria para o Fagner. O Fagner foi melhor que o Danilo, para 55%. Tá? Mais ou menos a opinião aqui. Você acha que o Fagner foi melhor? Foi melhor. Mas você também achou? Mas espero que ele não jogue tão bem, porque eu quero que ele volte para o Corinthians. Se jogar muito bem, algum clube europeu vai comprar na janela e nós vamos ter que aguentar o Mantua jogando na lateral direita. Olha, na segunda-feira, nós sabemos que o Papo com o Zé Trajano é ao vivo de 6 às 7. De 6 às 7. Nós teremos aqui nos nossos estúdios, no lugares onde estão Chico Malfitani e Fernando Martins, Gerd Wenzel, que vai falar da Alemanha, tchau, se a Alemanha está dentro ou está fora, e o escritor Inácio Loyola Brandão. São nossos convidados de segunda-feira.
Vocês sabem também que a TVT, em parceria com a TVE, traz uma programação especial da festa de São João em Salvador. É uma baita de uma festa que vai até domingo. E a TVT entra em cadeia com a TVE da Bahia. Não percam, que é muito interessante. Vocês têm vocês tiveram hoje mais um comentário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As redes já estão pipocando aí, levando o comentário adiante. Concordei muito com o que o Lula falou nos comentários de hoje. Agradeço a presença, Fernando Martins. Tem capa já do próprio da revista Corner? Tem capa, já está em período de pré-venda, inclusive, com o Reinaldo, o Rei do Galo, né? Na capa. A gente... Já entrevistou e tudo? Exatamente. E até em homenagem aqui ao Chico, a gente entrevistou Juca Kfouri e outros personagens aí da democracia corintiana. Vai ter um dossiê sobre democracia. Andrew Donny, que é o biógrafo do Sócrates, né? Além do Oswaldo de Oliveto também, que era a alma comercial por trás daquilo ali, né? Para difundir o que foi a democracia corintiana. Sem um publicitário, talvez não tivesse sido o que foi, né? Quero dizer a vocês que tem uma matéria especial do nosso querido Elvídio Matos, que era para ter entrado aqui no Papo com Zé Trajano, mas a gente não conseguiu editar a tempo. Mas para o seu jornal vai dar tempo. E recomendo a matéria do Elvídio Matos, que assistiu ao Jogo do Brasil, à vitória do Brasil, numa feira livre aqui na capital de São Paulo. A gente encerra por aqui com o Papo com Zé Trajano, feliz da vida, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou o comentário a tempo. Segunda-feira a gente volta com mais Papo com Zé Trajano, às 6 da tarde. Valeu, bom fim de semana para todo mundo.